Boa noite. Saudações da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por mais uma vez estarmos reunidos para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Nesse instante, queremos orar, agradecendo a Deus pela sua grande benevolência para conosco. Obrigado, Deus, por mais uma semana, Pai, que se inicia. Semana esta, Pai, que cremos que mais uma vez a Tua boa mão estará conosco. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem concedido à Sua igreja. Agradecemos pela vida do nosso irmão Domingos, que pela Sua graça, ó Pai, já se encontra melhor. Pela nossa irmã Neusimar, ó Pai, também. Ó Deus amado, abençoa, Pai, nosso irmão Diácono Rosinaldo, restaurando, ó Pai, aquela perna para a honra e glória do Teu nome. Pai amado, ser também, ó Pai, com todas as famílias, ó Pai, que constituem, ó Pai, o Teu corpo neste local chamado Igreja Evangélica Congregacional, ó Pai. Que possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Deus, sentirmos, ó Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem guardado o Teu povo, Pai. E nesta hora, ó Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor, Deus, venha falar, ó Pai, a cada coração, ó Pai, nesta presente noite. Ó Deus, perdoa, Pai, os meus pecados e me ajuda, Senhor Deus, a cada dia mais estar na Tua presença. Ó Pai amado, também Te agradeço, ó Deus, pela minha família, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nesses últimos dias, ter nos guardado, ter nos livrado, ó Pai, de toda sorte de mal. Assim te oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar aos amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13 em diante. Esse texto nos fala de 2 discípulos a caminho de Emaús. O Senhor Jesus Cristo tinha falado a respeito da sua ressurreição. Cristo ressuscitou, apareceu para os demais, e aqueles homens estavam caminhando agora, e algumas coisas eles deixaram de perceber, que iria aparecer diante deles um homem chamado Jesus. Todavia, esses homens não reconheceram aquele que tinha ressuscitado. E qual foi o motivo deles não terem visto e não terem contemplado realmente e crido naquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha falado, anunciado aos seus discípulos, que ele iria ressuscitar? Alguns fatores contribuíram para isso. E eu quero mencionar aqui alguns. E o tema da minha mensagem é o seguinte: quando Cristo não é real na vida do homem. Quando Jesus realmente não é o centro, a figura principal da vida do homem, algumas coisas acontecem, como aconteceram com esses 2 discípulos a caminho de Emaús. O versículo de número 16 diz que os seus olhos estavam como vedados, ou seja, eles não enxergaram o Senhor Jesus Cristo. Não viram que aquele homem que estava com eles, caminhando lado a lado, era o Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas hoje não conseguem ver Cristo, não conseguem entender que em todos os momentos da nossa jornada aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo está conosco. E aqueles homens estavam tomados por tudo que tinha acontecido naqueles últimos dias. E a cegueira física não permitiu que eles vissem o Senhor Jesus Cristo. Tinham a visão, mas não conseguiram enxergá-lo devido à sua incredulidade, devido a eles deixarem ser tomados pelas circunstâncias. E quantas pessoas hoje não conseguem ver que Jesus está conosco 24 horas por dia? É uma promessa que ele fez, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Às vezes, amados, somos tomados pelas circunstâncias da vida e nos impede de crer
que o Senhor está conosco. Quando as lutas vêm, achamos que o Senhor não está conosco, mas nós nos enganamos. É nesses momentos mais ainda que o Senhor se faz presente. Segunda coisa se encontra no versículo 19. Aqueles homens dizem algo interessante que eu gostaria de ressaltar aqui. E ele lhes perguntou quais, e os explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quando Jesus não é real na vida do homem, o homem conhece somente o Jesus histórico. Quantas pessoas conhecem Jesus por falar de Jesus, por terem ouvido falar desse homem? Para alguns, Jesus não passa daquele menino que nasceu lá em Belém, aquele menino que depois cresceu, começou a falar coisas extraordinárias que abalou todos os rabinos daquela época. Talvez conheçam Jesus somente o histórico, aquele que tem o poder de mudar a história do homem. Muitos conhecem Jesus histórico somente através das maravilhas, dos sinais que ele fez, quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, quando ele perdoou aquela mulher pega em adultério. Conhecem Jesus histórico, mas não querem conhecer o Jesus que pode mudar a história. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio para mudar a história. Jesus não é mais um na história, ele é a própria história. A história verdadeira, a história profetizada, a história prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quantas pessoas hoje conhecem Jesus somente histórico? Comemoram o Natal, comemoram a Páscoa, mas nunca experimentaram o verdadeiro sentido de Jesus em suas vidas. É por isso que vivem uma história do passado, aprisionados, algemados dentro do passado e não conseguem se libertar, não conseguem ter uma nova história, uma realidade, uma vida totalmente diferenciada. Quando Cristo é real na vida do homem, a história desse homem passa a ser uma história melhor do que ele pensa. Mas quando Jesus não é real, a pessoa não tem vida, a pessoa vive somente aprisionada no passado. A outra coisa que eu quero ressaltar aqui encontra-se no versículo de número 20. Quando Jesus não é real na vida do homem, aqueles discípulos tinham medo das autoridades. Tinham medo dos partidos políticos daquela época, os fariseus, os escribas e os samaritanos. Eles tinham medo desses homens porque eles sabiam que se eles falassem de Jesus, falassem do poder de Jesus, falassem que eles tinham recebido Cristo como o único eterno Salvador, que aquele homem chamado Jesus era o profeta messiânico, era a salvação, era a redenção da nação de Israel. Mas eles temeram, eles tiveram medo de perderem as suas vidas, medo de perderem as suas famílias. E aqueles homens tinham mais medo das autoridades do que temor ao Senhor. A outra coisa que eu quero frisar nesse momento também, encontra-se no versículo de número 21. Aqueles homens disseram o seguinte: esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Quando Jesus não é real na vida do homem, o homem não crê na redenção, não crê na morte de Cristo no Calvário. Jesus Cristo veio para se dar por cada um de nós. Veio para Israel, mas Israel o rejeitou. E esta rejeição gerou a nossa salvação, gerou a nossa aproximação diante de Deus. Quando o homem não tem Cristo na vida, ele não tem certeza de nada. Não crer que Jesus veio para redimir, para dar vida, para reconciliar o homem com o Senhor. A doutrina da redenção é a doutrina da salvação. Esta é a doutrina fundamental. Esta é o verdadeiro ensinamento do cristianismo. Não um cristianismo de palha, mas um cristianismo poderoso, um cristianismo que crê em um Cristo que ressuscitou e que quer e deseja salvar a humanidade. Outro ponto que eu quero deixar para cada um de nós também.
que aqueles homens sofriam de uma enfermidade chamada incredulidade. A pior coisa que existe dentro da vida de um cristão, principalmente, é quando ele se torna um incrédulo. Quando ele olha somente para um Deus, Criador dos céus e da terra. Parece que esse Deus para ele é uma invenção. Necessitamos, amados, vencer a incredulidade. Precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos deixar Deus agir. Precisamos crer no impossível, o Deus do impossível. Quando Lázaro estava morto 3 dias, ele ressuscitou. Ele saiu de lá de dentro, da onde ele estava. Sabe qual é o maior poder da ressurreição de Lázaro? É que não ficou nenhum dano na vida de Lázaro. A sua mente perfeita. Isso é crer. É crer que assim como Lázaro ressuscitou, assim o Senhor também tem poder para ressuscitar vidas que estão mortas, mergulhadas no pecado. Cristo quer uma igreja que tenha fé, uma igreja que exercite a fé, uma igreja que ponha a sua fé em ação. Não uma igreja medrosa, não uma igreja assustada, mas uma igreja que creia que o Deus que ela serve tem poder. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não crê nisso, que você não crê que Jesus pode libertar o homem, se você não crê que aquele que morra ainda ressuscitará, então você não crê em Deus. E se você não crê em Cristo, a sua fé não tem valor. Eu quero deixar esta palavra para você nesta noite. E que Cristo não seja mais um personagem da história da humanidade, mas que ele seja algo real e verdadeiro em sua vida, na sua família, em todo o seu andar, em todo o seu caminhar aqui na face da terra. Que Deus nos abençoe. Nesse instante, nós vamos anunciar algo para a igreja. Terça-feira, nós teremos a nossa reunião de oração novamente, vão de máscara. Deus tem falado profundamente nas nossas reuniões e nós esperamos que os irmãos participem da nossa reunião de oração e pedir a Deus que logo tudo isso passe para que nós fiquemos mais juntinhos mais ainda. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque eu creio, Pai, que a Tua palavra ela é viva. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra pode, ó Pai, mudar vidas, ó Pai. Eu creio, Pai, que nesta noite, o Teu Espírito Santo, que é a fonte de todo poder, de toda autoridade, pode mudar vidas, está mudando vidas. Vidas que estão sem esperança. Vidas, ó Pai, que se encontram agora, ó Pai, sem um emprego, sem nenhuma expectativa, ó Pai. Mas eu creio, Pai, que se exercitarmos a nossa fé, as portas irão se abrir. O Senhor, Pai, faça esse milagre acontecer, ó Pai. Os Teus servos estão precisando, ó Pai, de emprego. Abençoa, Senhor Deus, o nosso irmão Marcos, ó Pai. Dá a ele, Senhor Deus, um emprego. Abençoa o nosso irmão Wellington, ó Pai. Que brevemente, Pai, eles possam, ó Deus, lhe dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Pai amado continua abençoando, Pai, toda a Tua igreja. Abençoa desde os pequeninos, ó Pai, até os maiores, ó Pai. Continue, Pai, cuidando de cada família. Assim te oro e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo estejam conosco até a volta gloriosa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém e amém.